Vocês viram essas notícias? Tanto o ex-presidente Lula quanto Paulo Guedes, nosso atual ministro da Economia, concordam em criar uma moeda única na América Latina. Seria esse o grande reset latino? Bora falar sobre essa ideia maluca aí, se ela de fato vai pra frente, né? Então já aproveita e já se inscreve aqui no canal para saber de antemão se agora a moda entre os políticos vai ser criar shitcoins para distorcer ainda mais a economia. O ex-presidente Lula defendeu no final de abril a criação de uma moeda única na América Latina, moeda possivelmente chamada SUR. Segundo Lula, é hora de reduzir a dependência do dólar e criar algo parecido com o euro europeu. Paulo Guedes, ministro da Economia, falou sobre essa ideia de moeda única como um mecanismo para estreitar as relações entre os países latinos em agosto do ano passado. Ele inclusive também comentou que o Mercosul deveria ter uma integração da moeda, assim como a Europa criou o euro. De acordo com o ministro, o Brasil poderia assumir uma função como a da Alemanha na Europa. Guedes já vem apertando esse botão de moeda única no Mercosul há pelo menos 15 anos, desde 2008, quando o Bitcoin estava sendo criado. Ele se referia a essa moeda como um peso real, a moeda única, que poderia iniciar aí um ciclo de reformas que ajudaria a acabar com a falta de crescimento da América Latina. Então, não basta ter uma impressora ali para manipular as políticas econômicas do próprio país. Agora, tanto esquerda quanto direita querem unificar as impressoras aqui na América Latina. Por que então eles não abrem logo uma gráfica? Esse papo aí de políticos querendo criar novas moedas me lembra muito uma história que contaram recentemente em um jantar com as nossas amigas. Essa história é maravilhosa. É a história da Brizoleta. Já ouviu falar dessa história? Durante o mandato do Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, ele queria investir pesado em educação e infraestrutura. Novidade, né? Todos querem fazer isso. Só que quando assumiu o governo gaúcho, ele encarou cofres vazios do Estado. Outra novidade, né? O funcionalismo estava há meses sem receber salários e vários credores batiam a porta ali do Palácio Piratini, cobrando que o governo pagasse. Nada mudou, né? Aí o Brizola e a equipe econômica tiveram uma grande ideia, que inclusive era usada por vários países em guerra na época e até o Brasil fez isso. A emissão de bônus, de dívida, né? Para resgate futuro. Então o Brizola ele emitiu 50 milhões de dólares no formato de letras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Papéis que começaram a funcionar como moeda paralela ao cruzeiro e passaram a ser chamadas de brizoletas. Tá, e aí pesquisando a gente descobriu que as brizoletas elas foram as primeiras moedas complementares do Brasil. Se a brizoleta fosse uma cripto, a gente poderia dizer que o Brizola forcou o cruzeiro, a moeda da época, né? Ou então que criou um novo token. E aí as pessoas, o funcionalismo, algumas empresas passaram a usar as brizoletas como moeda e até os credores do Estado foram pagos com a nova moeda criada. Mas e aí, né? No fim das contas, as brizoletas perderam valor. Ninguém mais aceitava e as brizoletas morreram valendo quase nada. O Rio Grande do Sul é um estado endividado há décadas e outros governadores depois do Brizola também tentaram criar suas próprias moedas. As sartoretas e as abilhetas. Abilhetas. Que nome bonito. Nada disso resolveu o problema. O Banco Central começou a coibir esse tipo de política e persiste até hoje a dívida hecatômbica do Estado gaúcho. Gente, tu imagina se cada estado começa a emitir a sua própria brizoleta. Que loucura que não vai ser, né? Até acho surpreendente que eles conseguiram emitir isso aí na época, né? Como é que o Brizola conseguiu emitir isso? Hoje o Banco Central aceitaria? Será que isso numa boa? Eu acho que não, né? Mas enfim, já vamos falar sobre isso. O que a gente pode aprender com essa história da brizoleta? Imprimir dinheiro ou criar novas versões dele não resolve os problemas. Ao longo da própria história do Brasil, nós tivemos diversas moedas que morreram de inflacionite aguda por causa da impressão de dinheiro tentando resolver problemas. O problema não é resolvido, resta uma dívida enorme e ainda a moeda se desvaloriza na mão de toda a população. Como sempre, a população paga o pato, né? Esse é um problema que está acontecendo ao redor do mundo há décadas, não é de hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, estão com uma dívida de 30 trilhões
de dólares. Eu nem sei colocar isso, quanto zero significa de tão grande. Eles imprimiram 40% dos dólares em circulação nos últimos 2 anos. E a gente está vendo em tempo real a inflação explodindo por lá e aqui também, e uma desvalorização histórica de 95%. O euro, queridinho do Guedes, não é muito diferente. O Banco Central Europeu também caiu na arapuca de imprimir dinheiro exponencialmente para custear as necessidades do bloco econômico. Então, como todas as moedas que são manipuláveis por bancos centrais, o euro também vem sendo diluído de valor por impressão de dinheiro. A inflação também está batendo recordes e o resultado é que em apenas 22 anos de história, o euro já perdeu 30% do seu valor. Se o euro perdeu 30% do seu valor e ele continua caro para nós, imagina a nossa moeda então, né? Reais, dólares, pesos, euros, brisoletas e moedas digitais de governos podem mudar de nome, mas se bancos centrais e as políticas monetárias seguirem as mesmas manipulações seculares, não há nada de novo nisso aqui. Deixar o poder de decisão das políticas monetárias na mão de políticos é ficar exposto à desvalorização do dinheiro, é pagar com o nosso poder de compra a reeleição deles mesmos. Não importa se a impressora é de um país ou de um grupo de países, eles vão imprimir dinheiro para consagrar o seu mandato e deixar o pepino aí para o próximo. Esquerda e direita são 2 lados da mesma moeda, cantilionários que se aproveitam do desconhecimento da população de como o dinheiro pode ser usado aí para financiar políticas de governo às custas do empobrecimento de todos os cidadãos, de todos nós. É um efeito chamado de senhoriagem, que é quando os bancos centrais lucram através da impressão de dinheiro. Essa palavra aí é muito esquisita, mas é isso aí, já é esquisito que é pra ninguém entender mesmo. Por isso que sempre que qualquer governo ou político vem falar de criar a própria moeda ou que vai usar a blockchain, a gente já pensa, né? Só para parecer inovador, porque na real vai ficar tudo na mesma. Porque afinal, não adianta nada criar uma nova moeda e ser ainda mais centralizada, inflacionária, manipulável que as fiats atuais. Não muda nada, continua perpetuando a mesma coisa que a gente já conhece. A única coisa que muda essa dinâmica aí das fiats é o quê? O Bitcoin, que é verdadeiramente descentralizado, não permite que nenhum político dê, a canetada e imprima aí mais Bitcoin e é global para qualquer pessoa em qualquer canto do mundo usar sem restrição. Quer entender mais sobre Bitcoin? A gente vai fazer 2 aulas gratuitas ao vivo aqui no YouTube no dia 6 e 7 de junho. Só se inscrever na Super Tendência, o link tá aqui embaixo na descrição. Me conta aí se você já conhecia essa história da brisoleta ou se você usou, conhece alguém que usou a brisoleta. Comenta aqui embaixo. Um beijão e opt out!